Muito bem, pessoal. Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre os bioestimulantes, tá? O efeito deles na fisiologia e na produção de frutíferas. O objetivo não é esgotar o assunto, né, todas as informações a respeito de bioestimulantes, mas sim trazer alguns aspectos de alguns dos bioestimulantes que a gente tem mais contato, que eu tenho alguns experimentos, e aí a gente pode agregar um pouco no conhecimento acerca desses compostos, tá? Bioestimulantes é um tema muito amplo, a gente vai ver que existem vários tipos de compostos que fazem esse efeito de bioestimulação nas plantas, tá? Tem algumas definições pela legislação, tá? Que começo trazendo uma de 1980, né? Que estimulante ou biofertilizante é um produto que contenha um princípio ativo apto a melhorar, direto ou indiretamente, o desenvolvimento das plantas. Tá? Aí, em 2004, teve esse decreto que regulamenta essa lei, e aí ele traz como biofertilizante produto que contém um princípio ativo, ou agente orgânico, que não tenha substâncias tóxicas, né, capaz de atuar em partes ou em toda a planta, elevando a produtividade. Por conta, então, de atuar na questão hormonal ou um efeito estimulante de alguma outra maneira. Notem que aparece muito o termo biofertilizante e não o termo bioestimulante. Tá? Em 2020, né, sai essa instrução normativa, tá? Que dispõe sobre as definições, exigências, especificações e garantias, tolerâncias e registro das embalagens aí de biofertilizantes novamente. Tá? Aí dentro de biofertilizantes, né, o conceito que essa instrução normativa traz a respeito do biofertilizante é que ele é um produto, então, ativo, com princípio ativo ou agente orgânico, isento de substância tóxica, tá? Bem parecido com aquele outro decreto que eu falei anteriormente. Mas o que eu chamo a atenção é que as substâncias bioestimulantes, elas são tratadas como biofertilizantes. Observem aqui que o conceito de biofertilizante de aminoácido, ou seja, um bioestimulante de aminoácido, ou aminoácidos sendo aplicados como um estimulante na planta, ele está denominado, conceituado como um biofertilizante, assim como substâncias úmicas, tá? Também estão como um biofertilizante, assim como extratos de algas, que nós vamos ver mais adiante ali um pouco mais em detalhes sobre esses compostos, tá? Mas o que eu chamo a atenção é que o termo bioestimulante, que a gente escuta muito falar na legislação, ele não aparece tão assim claro, né? Exceto nessa política nacional de bioinsumos, né? Que está aqui o site, vocês podem acessar, que traz um conceito aí de bioestimulantes, tá? Dentre os inúmeros conceitos que essa política traz, né, dentro desse site, há então o conceito aí de bioestimulante, que é uma substância natural com diferentes composições, concentrações e proporções que pode ser aplicado diretamente nas plantas, nas sementes, no solo, com a finalidade então de melhorar em todos os aspectos de produção, desenvolvimento da planta, raiz, né, equilíbrio hormonal e tudo que tem escrito aqui que eu não vou ler, tá? Interferindo então de forma positiva em todos os aspectos de crescimento da planta. Tá? Então ela traz um conceito um pouco mais definido aí. Tá? Bom, mas para nós analisar aqui um pouco mais os processos fisiológicos, né, o que os bioestimulantes fazem, tá? Podemos elencar esses três itens grandes aqui, esses três conceitos, né, essas três ações, né? Promover, inibir ou modificar. O que? Algum processo fisiológico. Tá? Então, os bioestimulantes, eles promovem alguma coisa, ou inibem alguma coisa, ou modificam alguma coisa dentro da fisiologia da planta. Tá? Então, tem aqui um conceito, né, dessa Comissão Europeia aqui da Indústria de Bioestimulantes, que ela traz que qualquer substância ou micro-organismo aplicado às plantas com o objetivo de aumentar a eficiência nutricional, tolerância ao estresse ou característica de qualidade da fruta independente do seu teor de nutrientes. Tá? Então aqui tem o site também, vocês podem acessar, olhar lá as informações que tem dentro desse site. Tá? Eu vou deixar os slides no Moodle também. Tá? Então de maneira geral, eles fazem essas alterações nas plantas. Então temos aqui algumas substâncias, ou alguns grupos, né, de substâncias consideradas como bioestimulantes, que a gente vai analisar esses 4 primeiros aqui, certo? Então temos aqui extrato de algas, aminoácidos, substâncias úmicas, dentre elas o ácido úmico e ácido fúlvico, e indutores de resistência, tá? Então nós vamos analisar
pouco mais, eu não diria tão a fundo, mas vou trazer alguns resultados práticos, algumas questões fisiológicas relacionados com esses primeiros aqui. E temos aqui outros, como biofertilizantes, inoculantes, tá? Que inoculantes é muito usado em culturas anuais, né? Soja, por exemplo. Temos indutores de brotação, que nós abordamos na aula sobre dormência, tá? Diferenciação floral, floração. Então a gente tratou desses indutores de brotação que estão dentro desse grupo chamado bioestimulantes, tá? Além disso, temos outros bioestimulantes, como os fitorreguladores, que nós também tivemos um tópico específico para tratar deles, tá? Tem vitaminas e outros compostos, então, que são considerados bioestimulantes. Então, a ideia é falar um pouquinho desses 4 primeiros aqui, trazer alguns resultados, algumas informações sobre eles. Muito bem, extrato de algas, tá? Nós temos aqui, que eu encontrei na literatura e em produtos comerciais, 5 algas que há produtos disponíveis, né, contendo essas algas, tá? A mais comercializada é o Ascophyllum nodosum, tá? O que tem mais informações na literatura, tá? Se vocês procurarem por extrato de algas, vai aparecer muita coisa sobre Ascophyllum nodosum, tá? Principalmente na literatura estrangeira. Temos essa outra, Durvillaria putatorum, tá? Um pouco mais complicado, que também tem uma representatividade, e tem mais 3 aqui, Echinoclea, essa Kappa ficus e Lithothanium, os nomes bem complicados aqui, que também está no material que eu vou deixar como leitura complementar, mais informações sobre essas algas, tá? Nós temos trabalhado aqui com essas Ascophyllum nodosum, temos alguns trabalhos, né, iniciando aí nos últimos 2 anos aí algumas avaliações em maçã e uva com o uso dessa alga. Muito bem, temos aqui uma proposta aqui de mecanismo de ação das Ascophyllum nodosum, dessa primeira, nas plantas, proposto por Carvalho e Castro, que consiste então em demonstrar aqui, por meio dessa figura, como que essa alga ela atua, tá? Então ela tem aqui como um primeiro ponto de atuação a expressão e repressão gênica, ou seja, ela vai atuar estimulando a síntese, a expressão de alguns genes, que vai codificar para produzir uma proteína ou uma enzima, e essa proteína vai estar atuando em algum mecanismo fisiológico ou estruturalmente na célula, ou uma enzima, então, que vai estar atuando numa rota bioquímica, né, dentro da planta, promovendo então a produção de alguma coisa, tá? E aí então aqui eles trazem, né, o que pode, quais os caminhos, né? Ou pode ser aqui a síntese de citocinina, tá? Citocinina é um hormônio vegetal que estimula a multiplicação celular e crescimento da planta, tá? Pode estar associado aqui também com a síntese de fitoalexinas, que são compostas de defesa da planta, tá? Então são vários caminhos aqui. Síntese de etileno, aqui desse lado aqui temos a questão de absorção de nutrientes, né, facilitar ou melhorar a absorção de nutrientes. Então percebo que nessa proposta aqui que eles trazem, o extrato de algas ele está atuando em vários pontos, né, vários processos fisiológicos, todos de forma a melhorar questões de absorção de nutrientes, defesa na planta, síntese de hormônios. Tá? Então é um bioestímulo. Tá? Logicamente ela não vai substituir a aplicação de nutrientes ou de ter um solo corrigido adequadamente, né? Mas ela vai estimular a planta a melhorar a sua capacidade, vai ser um estímulo a mais, tá? Então, vários trabalhos demonstram benefícios aí com relação a esses extratos de alga, tá? Então, como eu falei, a gente tem alguns trabalhos aí na uva e na maçã com esse extrato de algas. Futuramente eu posso trazer os resultados, a gente tem alguma coisa, tá? Iniciando, na verdade, com extrato de algas, esse é o primeiro ano, né? Com substâncias úmicas a gente vai para o segundo ano. Então, extrato de algas, a gente vai ter informações aí para os produtores aqui da região daqui
alguns anos, né, informações mais consistentes, tá? Muito bem, um outro grupo de substâncias bioestimulantes, né, são os aminoácidos. Tá? Aminoácido é muito conhecido já por quem está na área da fruticultura, por ser um aliviador de estresse, um estimulante, tá? Um componente aí que ajuda a planta em vários aspectos. Tá? Nós temos aqui, eu trouxe aqui um exemplo de um aminoácido, da tirosina, que ela aumenta a síntese de antocianinas, tá? Então tem trabalhos aí em uva que eu vou mostrar agora, que essa tirosina ela é um precursor de substâncias que conferem, né, a cor vermelha, tá? Então aqui tem uma rota de síntese dessa beta-cianina que vão formar compostos de cor, tá? Então aqui tem alguns links também de trabalhos para vocês acessarem como leitura complementar, que trata sobre a aplicação de aminoácidos na videira. Eu trago um deles aqui, tá? Um trabalho feito em Minas Gerais, em uva benitaca, aqui sem aminoácidos e aqui com aminoácidos. Percebam uma coloração bem mais vermelha, tá? Aqui uma outra imagem, né, mostrando resultado semelhante. E aqui eu trago, então, nesse último trabalho aqui, o que tinha de aminoácido lá no produto que eles aplicaram, tá? Então, tinha vários aminoácidos, né? Dentre eles, tirosina, tinha 18 miligramas por litro de tirosina. Então, essa tirosina, como eu mostrei para vocês, aqui é um precursor de compostos que conferem a cor vermelha nos frutos, tá? Então, bastante interessante vocês perceberem que o suplemento, né, a bioestimulação da planta com um aminoácido, ela vai resultar numa melhoria de uma característica de qualidade na fruta, tá? Muito bem, aminoácidos também ajudam na questão de regulação, de aliviar o estresse. Eu trago aqui um trabalho que eu já mostrei para vocês num outro tópico, né, mas só para ressaltar, esse trabalho aqui, esses pesquisadores eles pegaram 4 tipos de aminoácidos, eles trabalharam aqui com um tratamento que era aminoácidos, outro com esses ácidos orgânicos aqui, potássio, nitrogênio, um outro aqui com vários componentes, dentre eles fitorreguladores, aminoácidos, nitrogênio, e avaliaram a resposta na uva, né? Então, sobre déficit hídrico, tá? Aqui, esse WW é o controle, e esse DS aqui, as plantas que estavam sofrendo ou que foram submetidas a uma condição de falta de água, tá? E o que chama atenção aqui, tá? Vocês podem observar que a produtividade aqui, vamos olhar, ela foi aumentada com o uso desses bioestimulantes. Aqui esse com é o controle, tá? Você pode ver que o controle aqui 6,7 quilos e os outros aqui todos uma produção maior, tá? E observem aqui que mesmo nas condições boas de água, tá? Vocês podem ver que os aminoácidos aqui em especial deram um plus a mais na produção, mas os outros também aumentaram a produção. Então, mesmo em condições boas, pelo efeito de bioestimulantes aminoácidos, acabou resultando em maiores produções. Tá? Aqui tem outros compostos, né, teor de carboidratos, compostos fenólicos, tá? Que eles trazem aí também no trabalho. O link também deixei disponível aqui para vocês acessarem e entenderem mais a fundo o que esses componentes são capazes de fazer, tá? Bom, indutores da resistência, um outro grupo de bioestimulantes, né? Temos os fosfitos como os grandes elementos, né? Produtos bioestimulantes capazes de fazer uma função benéfica nas plantas, tá? Bioestimulantes que aumentam a concentração de compostos secundários. Esses indutores da resistência, eles estimulam, né, o metabolismo secundário das plantas. O que é esse metabolismo secundário? É um metabolismo que
ele é diferente de planta para planta, ou de espécie para espécie, melhor dizendo, tá? E entre variedades também muda alguma coisa. Todas as plantas possuem alguma produção de alguma coisa por esse mecanismo secundário, tá? Principalmente os compostos característicos de, por exemplo, me veio agora aqui uma carqueja, por exemplo, o cheiro da carqueja lá vem de um metabolismo secundário dela, da produção de algum composto pelo mecanismo secundário, tá? Uma um composto fenólico da uva, o resveratrol, por exemplo, provém de um composto secundário, tá? Do metabolismo secundário. Então, esse metabolismo secundário ele difere um pouco entre espécies e produz muitos compostos que são usados como defesa da planta. Aqui eu trago alguns, e também, além de serem compostos de defesa da planta, eles são benéficos para a nossa saúde, tá? São muito importantes esses componentes. Bom, mas aonde que eles atuam, tá? Aonde que ou melhor, onde que são produzidos, tá? Começando aqui, esses compostos aí, fenólicos, que são dos produtos aí desses compostos secundários, do metabolismo secundário, tá? Um deles é a rota do ácido químico, tá? Que produz aí fenilpropanoides, que vão dar origem aos compostos fenólicos, a lignina, tá? Aqui alcaloides, tá? Então são vários compostos que a planta usa para se defender e usa também como estrutural. Eu vou deixar no Moodle também uma aula sobre metabolismo secundário, tá? Vocês assistam, que vão compreender um pouco melhor sobre esse metabolismo aí secundário, que tem a sua estimulação com o uso de bioestimulantes, dentre eles os fosfitos, tá? Aqui temos uma enzima nessa rota de síntese chamada fenilalanina amoniliase, tá? Essa enzima, que tem a sigla PAL, ela é a mais importante, ou é uma das que participam com grande relevância no metabolismo secundário e na produção de compostos de defesa da planta, tá? E aqui eu trago um trabalho aqui em uva com aplicação de fosfito e a medição, tá? dos da enzima, tá? Vocês podem observar que esses tratamentos aqui com fosfito, eles estimularam essa enzima a trabalhar mais, ou seja, houve, né, maior produção de compostos fenólicos que são considerados compostos de defesa da planta. Eu vou deixar disponível para vocês lerem esse trabalho aqui do pessoal da Ipagre, né, do Leonardo e dos demais colegas dele, que é o uso de bioestimulantes para o manejo da sarna da macieira. Eles fizeram um trabalho longo de vários anos com vários bioestimulantes, na verdade, né, vários grupos, né, aminoácidos, fosfitos, tá, fertilizantes, aí, extrato de algas, e além de fungicidas aí como tratamento controle, tá? Então são vários bioestimulantes e o que eles avaliaram? A questão da sarna, né, incidência de sarna, e principalmente aí nas folhas, e não somente nas folhas, mas nos frutos também, vários desses bioestimulantes eles reduziram, tá, a incidência de sarna. Então, tem muitos desses bioestimulantes, eles não diferem estatisticamente do fungicida, do controle que eles usaram aqui captando, tá? Vocês podem ver aqui, eu destaquei alguns, não vou detalhar todos aqui, porque eu quero que vocês leiam esse trabalho para compreender mais detalhes aí sobre esses grupos aí de bioestimulantes, tá? Então, várias combinações aqui, e se repetiu, né, em vários anos, o efeito positivo do uso desses bioestimulantes para reduzir sarna. Ou seja, esses componentes aí, muito provavelmente, estimularam essa enzima aqui, fenilalanina amoniliase, a atuar mais, a produzir mais compostos fenólicos e reduzir a incidência de sarna. Muito bem, substâncias úmicas, um outro grupo de bioestimulantes que que há produtos, né, sendo comercializados. Eles são substâncias úmicas naturalmente na matéria orgânica do solo, entretanto, com esse aporte extra, né, essa colocação extra desses ácidos, a planta ela melhora a sua capacidade aí de produção de biomassa, de frutos, e traz vantagens aí ao produtor. Como que ela funciona? Tem alguns relatos na literatura que ela que é um pouco complexa disso ser
entendido, né, como é que ela atua. Alguns trabalhos, alguns autores trazem que ela tem um efeito tipo uma auxina. Qual que é esse efeito tipo auxínico? Tá? As auxinas, espero que vocês lembrem que eu expliquei na aula, elas ativam bombas de prótons, né, essas ATPases, que aqui dá para ver nessa imagem, né, bombas de prótons, que acidificam a parede celular. Quando ocorre uma acidificação da parede celular, há ativação de enzimas chamadas expansinas, e essas enzimas elas degradam, elas afrouxam a parede celular, permitindo com que a célula absorva a água e fique túrgida e se expanda, crescendo, tá? O que isso aqui a auxina faz? A auxina estimula então essas bombas de próton a liberar hidrogênio para a parede celular e estimula também a célula a absorver água. Segundo alguns autores, as substâncias úmicas elas fazem a mesma coisa que a auxina faz, tá? Entretanto, elas não têm as substâncias úmicas, elas não têm auxina ou não são auxinas. Elas simplesmente têm uma atuação parecida com as auxinas, tá? E aí, então, quando ela afrouxa a parede celular, que é o que está barrando a célula de crescer, a célula acaba crescendo mais, tá? Então, ativa também a permeabilidade da membrana, e tudo isso faz com que a célula cresça e a planta cresça mais. Tem alguns outros autores que trazem aqui outros benefícios das substâncias úmicas, tá? Que ela reduz a perda de nitrogênio por lixiviação, né? Complexam metais pesados como cobre, níquel, melhora a qualidade física do solo, tá? Aumenta o poder tampão do solo, aumenta a condição microbiológica do solo, tem um efeito análogo às auxinas, como eu comentei, e aumenta a proliferação de raízes finas e pelos radiculares. Então, tudo isso resulta em uma melhor capacidade da planta absorver nutrientes e produzir mais, tá? Então, a gente tem alguns trabalhos aí que a gente começou com a aplicação de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e outros, inclusive aminoácidos, né, e outros elementos aqui, que vocês podem ver. E nós vimos aí já num ano, né, são vários locais, experimentos, né, todos eles indicando aí um aumento no peso, no tamanho de frutos com a aplicação desses ácidos úmicos e esses outros elementos aí de, é, que melhoram as condições do solo, tá? Então aqui eu tenho Imperial Gala, trouxe só um exemplo, aumentando aqui em torno de 10% o peso do fruto, tá? Isso aí contribuindo então para um aumento de produtividade. Então o produtor possui o benefício de não só ter mais peso de fruto, mas também ter mais calibre, ou seja, frutos maiores, onde o preço pago ao produtor é maior. Então vocês podem ver aqui como nós temos uma frequência de frutos com calibre entre 80 e 100, por exemplo, maior do que a testemunha, tá? Então aqui em 3 colheitas a gente tem, então todos demonstrando que os frutos eram maiores, tá? Mais classificados dentro de um calibre maior e com isso o produtor recebendo um valor superior, tá? Então são essas as informações sobre os bioestimulantes que eu gostaria de trazer para vocês, que complementam muito dos que a gente já viu, como os fitorreguladores, tá? Indutores de brotação, para que vocês tenham essa base inicial e possam aprofundar o assunto, né? Aprofundar o conhecimento nas substâncias de interesse de vocês e que tenham mais curiosidade de conhecer, certo? Então, ficamos por aqui.